Bom, acho que a gente deu os minutos aí iniciais que a gente costuma dar, então, boa tarde oficialmente para todos. Quem tem participado desde o primeiro painel, né, esse é o quarto, sabe que esse é um programa que a Fundação vem promovendo dentro das nossas iniciativas de educação financeira, né? A ideia aqui não é formar ninguém nos temas, mas é promover um maior acervo de informações, né, para complementar aí o acervo que as pessoas já têm, né, entendendo alguns temas. A gente iniciou a jornada com temas assim mais macro, né, assim, aqueles que trazem conceitos mais genéricos, que são importantes para entendimento daqueles que quando a gente entrar mais no micro, que é falar sobre investimentos propriamente dito. A gente vai chegar aí nesse painel, por enquanto a gente ainda está formando assim uma consciência mais global para os temas que são envolvidos aí, né? E hoje a gente está no quarto painel, como eu falei, o tema aqui, né, do nosso convidado, que é o Guilherme Bahia. Como vocês sabem, a gente também sempre tem utilizado a rede de relacionamentos da Fundação Promon para trazer especialistas no tema, né? E são sempre bons nomes, assim, nomes reconhecidos, renomados, então a gente sempre pede para o pessoal que está participando aproveitar bastante desse conhecimento. E o tema de hoje é vida e dinheiro, como ter uma relação saudável. Né? Será que é possível? Né? Às vezes a gente acha que esses dois temas estão competindo entre si, né? Se a gente quiser uma vida boa, a gente precisa gastar muito dinheiro, né? E ficar com menos lá na frente, ou se a gente quiser poupar mais dinheiro, talvez a vida não seja tão boa. Então, né, eu acho que o Guilherme vai abordar um pouco de como equilibrar os dois conceitos aí para a gente conseguir ter os dois em bom tom, né? Em bom nível. O Guilherme, a gente distribuiu o currículo dele para vocês, mas ele é planejador financeiro, acho que já vem atendendo famílias sobre questões financeiras já há 14 anos. 14 anos apoiando, né, essas famílias, é formado em administração, tem MBA em finanças e controladoria pela GV, é colunista de rádio e TV, com participações em diversas mídias, aqui CBN, CNN, TV Correio, entre outras. Acho que muitos de vocês já devem ter assistido aí um podcast ou alguma entrevista dele nessas mídias. E também atua como professor em programas de pós-graduação e em finanças e controladoria em algumas instituições, né, lá na Paraíba, onde, enfim, ele reside, na GV e na Maurício de Nassau. Então, esse é um pouco da apresentação aqui, no resumo do currículo do Guilherme, né, que gentilmente aceitou o nosso convite. Então, de novo, assim, como eu sempre tenho falado para todos, aproveitem ao máximo. Não sei, Guilherme, aí você dá o tom se você gosta de ser interrompido para as perguntas ou se prefere fazer a apresentação e ao final que as pessoas façam. Como o André falou, a gente costuma deixar os microfones desligados, mas se alguém se sentir mais à vontade, aí a gente pode até abrir para fazer perguntas, mas o mecanismo disponível inicialmente para as perguntas é o chat, né? Então, coloquem aí as informações, mas, enfim, se precisar, a gente pode abrir também, tá bom? Então, assim, André, não sei se você quer introduzir alguma coisa, senão, Guilherme, a palavra é sua. Já o André vai depois, né, intermediar as questões, né, André? Exato. Eu queria agradecer a disponibilidade do Guilherme. A gente tem procurado fazer uso dos nossos contatos para conseguir trazer os convidados aqui. Como a Márcia comentou no início, a gente está começando a jornada, que é o quarto painel, ainda é o começo de uma longa jornada, então a gente tem expectativa de fazer uma série de outros painéis mensais. E, eventualmente, a gente, ao longo do caminho, vai chegar em temas mais, vamos dizer, associados à carteira de investimentos. Vou falar um pouco de renda fixa, falar de renda variável, investimento imobiliário, assim por diante. Mas a ideia é que a gente passe por esse momento de preparação, trazendo as pessoas junto com a gente, procurando equalizar as visões. E, então, a gente está no quarto painel falando muito de orçamento familiar, né, da relação individual com o dinheiro. Então, é muito importante a tua presença aqui, Guilherme, para nos ajudar. Eu sei que você já tem uma experiência longa e, com certeza, nesses muitos anos já contribuiu para que as pessoas consigam alcançar uma relação
sadia com o dinheiro. Então, só agradecer a sua participação e passar a palavra para você. Agradecer a Márcia também pela introdução. Obrigada. Obrigado, Márcia. Obrigado, André, pelo convite, pela presença, pela apresentação. E obrigado também a todos, exatamente agora 24 participantes. Eu acho que eu me incluo, mas, enfim, por estarem aqui presentes, compartilhando comigo, que falar sobre dinheiro tem sido o meu desafio profissional, aquilo que eu venho fazendo já há um tempo, tentando fazer com que a relação das pessoas com o dinheiro seja a melhor possível. E meu desafio, meu objetivo aqui é trazer esse complemento para vocês. Saibam que esse material vai ficar guardado, vai ser disponibilizado para vocês, então eu fico muito confortável de saber que também é depositado sobre mim uma responsabilidade de que tudo aquilo que eu vou dizer, de alguma forma, vai perdurar por mais um tempo. Então, vai ser muito bom se vocês puderem fazer algumas anotações, ou, de repente, vocês podem até usar o chat, de repente, seja para fazer perguntas, mas, de repente, para reforçar tudo aquilo que você achou legal e eu gostaria de que outras pessoas, de repente, se passou desapercebido, que chamasse a atenção dessas pessoas. Então, eventualmente, uma frase, uma outra coisa assim, pode ser interessante de você ir ali mencionar. Eu digo porque eu já me surpreendi sobre muita coisa que eu vi postada sobre mim, que de repente eu paro assim e falei, caramba, mas eu falei isso, a pessoa diz, você falou, o contexto foi esse, aquilo e tal. Não que eu não saiba daquilo que eu digo, mas às vezes a frase escrita ela parece mais bonita do que na hora, quando eu falei algo do tipo. Então, de repente, vocês podem fazer essa contribuição, sobretudo aos demais participantes. Bom, eu sou carioca de nascimento, fazendo uma apresentação rápida. Acabei escolhendo a Paraíba como meu local de vida. Há uns anos atrás tinha um contexto familiar ali envolvido, mas acabou se tornando o meu local de família. Me casei aqui, uma parte da minha carreira foi feita aqui na Paraíba. Fui bancário durante muito tempo, fui consultor de empresas durante outro tempo e, de alguma forma, tudo isso se congregou para aquilo que eu sou hoje. Se, por um lado, uma formação técnica me ajudou, por outro lado, algumas outras experiências acabaram se tornando muito interessantes para que eu me tornasse, de alguma forma, um comunicador, um professor, alguém que versa sobre finanças pessoais para as pessoas. Eu fui professor de crianças durante um curto período de tempo, eu fui chefe escoteiro, lobinho, então eu precisava dar instrução para crianças de 7 a 10 anos, então a coisa da didática, a preocupação com a dicção, com o falar, brinquei de teatro, não dá para dizer ator de teatro durante um tempo, e isso de alguma forma foram os anéis de funil pelo qual eu fui passando, que de alguma forma me permitiu entender, lidar com o público, olhar para as pessoas, me comunicar melhor e, de alguma forma, eu estou aqui para isso. O fato de ser pai também me ajudou para ter uma visão um pouco mais humana. Meu filho, com os diagnósticos que ele tem, me ajudou a olhar para um lado diferente daquele que eu gostaria que tivesse sido. E a gente vai aprendendo a lidar com essas circunstâncias que acabam sendo novas na vida da gente e que a gente, de alguma forma, aprende a ver o outro lado da coisa. Eu gosto muito de falar isso, porque em finanças pessoais, algo que eu aprendi, uma das primeiras grandes lições que eu aprendi sobre finanças pessoais é que não existem regras absolutas. Absolutamente nenhuma regra ela é absoluta em finanças pessoais. Algumas, obviamente, precisam de um contexto, a gente precisa organizar bem, saber com quem a gente está lidando para que a gente possa dizer se aquela regra se adequa ou não a uma determinada pessoa. De toda forma, não é um sistema de regras em que se quer que alguém obedeça, como seria, por exemplo, uma arte marcial. Você não pode praticar jiu-jitsu, por exemplo, querendo colocar dedo no olho de alguém ou dando um soco no rosto, aquilo que preconiza o boxe, por exemplo. Então, são artes que obedecem a regras. Em finanças pessoais, a regra é ouvir, conhecer o cliente, entender quem é a outra parte e de um modo um pouco mais profundo. Eu estou falando de medo, eu estou falando de conhecimento, eu estou falando de vontades, eu estou falando de desejos, eu estou falando de, enfim, dúvidas, preconceitos de toda a natureza que, de alguma forma, vão
produzir aquele ser humano que você é para o uso do dinheiro que você tem. E eu digo isso porque, dentre essas regras, a última que caiu, que eu achava que era assim, o panteão, não, ninguém pode furar essa regra, pelo menos durante muito tempo, que é o conceito de que você pode gastar mais do que aquilo que você ganha. E a minha surpresa foi, o contexto de como eu aprendi isso foi assim, foi uma quinta-feira depois de uma quarta-feira de cinzas, então era ali fevereiro, eu estava atendendo um senhor que de saldo bancário ele tinha 7 dígitos, de saldo de conta corrente, fora os investimentos. Carros dele, ele tinha 4. Para festa, para praia, para padaria e para restaurante. Carro que ele usava à noite, carro que ele usava manhã e tarde, o carro que ele se aventurava, hora para praia, hora para o interior, e é uma coisa muito comum, uma família mais abastada de João Pessoa ter seu sítio, sua fazenda no interior, e o carro para sair à noite, mais elegante um pouco. Porque a minha preocupação com ele era algo do tipo assim, mas, doutor fulano, você está com dinheiro, você não está preocupado com seu neto, sabe? Porque eu sabia que ele já tinha dinheiro suficiente para a segunda geração, mas eu estava preocupado com a terceira. E ele leva e diz assim, meus netos vão ser cuidados pelos filhos, eu eduquei muito bem meus filhos e tudo mais. Mas fulano, o que você pensa para o médio prazo, lá para daqui a 3, 5 anos? Aí teve uma hora que ele olhou fundo assim no meu olho e falou algo que me chamou a atenção. Ele falou, eu tenho 3 pontes de safena em 11 estantes. Eu não sei se eu vou estar vivo no Natal. Deixa eu usar o meu dinheiro do jeito que eu quiser. Você está aqui não para o uso do dinheiro. Você está aqui para resolver outras coisas. Eu tomei um susto, porque alguém que lidava com a morte de uma maneira muito tranquila, assim, do tipo, eu não sei se eu vou estar vivo no Natal, então deixa eu usar o meu dinheiro dessa forma. E todas as reflexões que eu tive ao longo do tempo sobre isso dizem respeito exatamente a isso. O dinheiro é um instrumento que tem que ser usado por você para a vida que você quer levar. Então eu começo tratando o dinheiro dessa forma com as pessoas. O dinheiro é uma das ferramentas que você tem para a vida que você quer levar. Você tem a sua saúde, você tem a sua beleza, você tem o seu intelecto, você tem o seu tempo e você tem o seu dinheiro. Algumas das ferramentas, a sua história, as suas convicções, a sua psique, num sentido mais amplo, mas a primeira colocação que eu queria trazer para vocês, exatamente para que vocês entendam que há sim um relacionamento entre nós enquanto pessoas e a coisa dinheiro, é que o dinheiro ele tem que ser encarado e usado como um instrumento. Ele é mal utilizado quando, por exemplo, eu tenho uma caneca aqui na minha mão e se eu tivesse que usar ela para apoiar o meu celular, ela não ficaria bem apoiada. O meu celular não entra na caneca, eu teria que apoiar assim e não seria um bom uso da caneca nesse ponto. Eu posso usar um carro para me locomover, mas eu posso usar um carro para me exibir. Eu até posso usar o carro dessa forma. Mas talvez o melhor uso do carro não seja a exibição. Usar o carro para comprar status talvez não seja a forma mais adequada de você ter um carro. Ou, pelo menos, para ter status, talvez o carro não seja a forma mais elegante, mais nobre, mais adequada, o melhor dos instrumentos, quando o objetivo é a coisa do status. Então, uma das coisas que eu preciso aprender é controlar o volume da minha voz. Os primeiros 10 minutos ela já falha, já vai... Mas vamos lá. Onde é que o dinheiro ele é mal utilizado? Quando ele se torna um fim em si mesmo. Eu quero juntar dinheiro. Para quê? Não, eu quero juntar dinheiro. A coisa não funciona muito bem assim. Dinheiro, como eu disse, ele é um instrumento que vai ser usado para comprar coisas. Dinheiro, perdão. Dinheiro vai comprar, ele é usado necessariamente para o gasto. Se ele for gasto agora, ele é consumo. Se ele for gasto no futuro, deixado para ser gasto no futuro, ele é uma reserva, que é exatamente aquilo que funciona o fundo de previdência de vocês.
Mas se ele é usado como instrumento para o gasto agora, que é o que chamamos de consumo, a gente precisa entender que ele compra algumas coisas que normalmente a gente não reconhece ou a gente não traz para o consciente o uso do dinheiro. Por exemplo, eu falei que a gente pode usar um carro para tentar comprar status. Obviamente, um Mercedes comunica uma impressão sobre o usuário do carro muito diferente de quem está usando um Classic, para falar dos carros mais simples possíveis. Então, é natural que o nosso cérebro faça algum tipo de julgamento sobre o usuário da Mercedes e o usuário do Classic. É natural que isso aconteça. Mas o ponto que eu quero chegar para comprar alguma coisa, a gente diz que a gente usa o dinheiro para comprar carro, algo objetivo. É a função da moeda enquanto instrumento de troca. Usar o dinheiro como instrumento de troca, a gente usa na economia monetária, a gente vai dizer que ele é um instrumento de troca e a gente troca ele por bens e serviços. Eu troco o dinheiro por uma caneca, mas eu pago uma multa ou o ingresso ou o direito a participar de um show, por exemplo. Mas na prática e na real, numa ciência muito nova, chamada psicologia econômica, o que a gente vai entender, ou a economia do uso do dinheiro, vamos chamar assim, como instrumento, que a gente vai entender que, na prática, a gente usa o dinheiro para comprar sensações e emoções. Eu quero usar o dinheiro para comprar o tempo das pessoas, eu quero usar o dinheiro para comprar emoções, eu quero comprar virtudes, eu quero comprar tempo, coisas que a gente normalmente não diz ou não assumiria, não admitiria de uma maneira racional que a gente compraria. Entre comprar o dinheiro de um modo, usar o dinheiro de um modo racional, para usar o dinheiro do modo mais racional possível, qualquer pedaço de pano que me cobrisse o tronco me serviria. Mas, no entanto, não, eu quero uma camisa polo, não, eu quero uma camisa social, não, eu quero um fraque, eu quero um relógio, mas eu só preciso saber das horas. Se eu já tenho o celular, eu não preciso do relógio. E a gente começa a entender, na verdade, que a gente acaba usando dinheiro para comprar coisas que a gente precisa ir buscar no inconsciente aquilo que o consciente usa para nos convencer. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Existe uma linguagem que ela é maravilhosa, muito moderna, uma das melhores invenções da humanidade dos últimos tempos. Na verdade, é uma ferramenta muito antiga, usada de outras formas em tempos ancestrais, mas que ela foi muito ressignificada, ela foi muito transformada para um uso moderno. Se chama meme. E o meme da vez é: quero ser fitness, quero ser fitness, quero ser fitness, coxinha. Você foi lá e gastou dinheiro para comer coxinha. Você tenta mentalizar, você tenta trazer para o seu consciente, se forçando a acreditar que você vai ser fitness agora. Sabe, eu já paguei academia, eu já comprei 2 conjuntos de roupa, eu já escolhi o tipo de treino que eu quero começar assim, mas eu almejo tal coisa. E aí, lá pelas tantas, você está saindo 8h30, ainda não chegou em casa, você para numa fila de supermercado, você está com fome, cansado, é uma quinta ou sexta-feira, o seu humor já não está dos melhores e você olha para uma geladeira vermelha na fila do supermercado enquanto você espera, o cansaço, aquela geladeira, aquela latinha vermelha brilhando, e na hora você lembra da propaganda que faz tss, e você pensa: cara, eu preciso desse doce, eu preciso desse sabor porque eu quero um pouquinho de conforto. Mas pouca gente admite isso. Na prática, se você combinou na sua casa algo como: não, vamos economizar dinheiro porque a gente quer atingir tal plano, porque eu tenho essa meta e eu tenho essa ambição e etc. Na hora que você faz a sua consciência diz: ei, e o combinado que você tem com seu cônjuge?
vai cumprir ou descumprir. Na hora, o seu cérebro, aquela máquina de gastar calorias, está dizendo para você: ei, fala que você estava cansado e que precisava de um alívio. Ei, fala que você estava morrendo de sede, mas entre gastar dinheiro com a lata de Coca-Cola e a água, você achou que seria mais barato comprar aquele refrigerante. Então, nessas horas, a gente vai racionalizar aquilo que o irracional trouxe para a gente. E o primeiro nome, que eu acho que vale a pesquisa para vocês, é o do Daniel Kahneman. Ele é um Nobel de Economia, 2002. Ele é o primeiro não financista sendo Nobel de Ciências Econômicas. E ele era um psicólogo. E parte daquilo que ele descobriu, parte daquilo que ele ensinou no seu livro, no seu célebre livro, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, o que ele fala é mais ou menos o seguinte: a gente tem o nosso cérebro como máquina de gastar calorias. Só para dar um número para vocês, 1/4 da energia do corpo é consumida pelo nosso cérebro. Por isso que, às vezes, a fadiga mental ela termina de estafar o corpo. É de onde o corpo vai tirar calorias dos músculos para alimentar ali o cérebro. O que ele vai fazer é buscar atalhos para uma vida mais confortável. E aí é quando a gente entende que a comida gordurosa, a comida com muita caloria, a comida muito doce, ela sacia mais facilmente, ela traz mais traz mais a sensação de que coisa gostosa, quanto mais gordurosa ou doce for essa comida, porque o nosso cérebro é uma máquina de consumir caloria e ele vai pelo caminho mais rápido que ele lembra para se suprir. A diferença é que ele faz isso de um jeito que a gente não entende. A gente vai dizer que é fome ou vai dizer, que vontade de comer um doce. Talvez você não tenha ingerido caloria suficiente ou outros sistemas de recompensa que a gente tem. Você está um pouco cansado e quer aquele abraço do cafezinho quente, cheiroso de manhã. Às vezes não é do café que você precisa. Às vezes é da sensação de conquista de dizer, poxa, eu estou me dando ao prazer de algo. Falei muita coisa muito espaçada, mas a reflexão que eu quero trazer para vocês é a seguinte: o dinheiro é sim um instrumento e nós somos muito capazes de nos enganar para o mau uso do dinheiro quando a gente começa a não trazer ao consciente quem nós somos e o que de fato nós queremos / precisamos. Deixa eu traduzir um pouco melhor para você isso. Se você não tiver uma consciência muito grande do que você está sentindo, do que você está querendo de fato, você vai fazer mau uso do dinheiro. E eu tenho um exemplo clássico para trazer para vocês. Uma família que eu já atendi. O marido trabalhava embarcado na Petrobras, eles eram daqui de Natal, apontando para Natal, aqui para o norte. Ele trabalhava embarcado para uma empresa que prestava serviço para a Petrobras. Ela é uma psicóloga muito jovem, na época, 27, 28 anos, fazia muito atendimento, estava no auge da carreira, deu umas 2 ou 3 entrevistas que projetaram bem o nome dela. O consultório dela começou a bombar de gente e tal, e ela começou a trabalhar, chegava muito tarde em casa, mas ela colocava o limite de 8 horas, tinha que acabar a última sessão de atendimento. Nas semanas que o marido estava embarcado, o consumo, o gasto dela de dinheiro disparava enormemente. Comprava o quê? Não, ela ia sair, ela ia se encontrar com as amigas no shopping, porque era um ambiente um pouco mais seguro, protegido, para ela estar com as amigas, andando na rua, tarde da noite, ela resolvia ir para o shopping. E aí, nos passeios socráticos dela, ela ia não vendo aquilo que ela olhava e dizia assim, posso sobreviver sem. O passeio socrático é quando você olha, olhando para as coisas que você desejaria, mas não deseja. Esse é o termo passeio socrático, é mais ou menos isso. Sócrates, dizem que Sócrates dizia assim, olha de quantas coisas, ele passeava pelo mercado de Atenas e dizia, olha de quantas coisas eu não preciso para ser feliz. Era isso que ele dizia. E aí ela passeava, só que aí ela comprava um brinquinho, uma blusinha, um batom, sempre pequenas coisas, mas com uma constância muito grande.
E aí, no início dos atendimentos, a gente olhava para os gastos e para a fatura do cartão, e em 2 semanas o gasto ficava lá em cima, em outras 3 semanas o gasto ficava lá embaixo. E aí aquele incômodo do marido de achando que o dinheiro estava mal gasto, e a solução que eu dei para o casal, que acabou sendo a solução mais adotada, foi: havia uma restrição para que ele se comunicasse por WhatsApp quando ele estava embarcado, mas ele podia usar SMS. A burocracia que havia ali no ambiente das plataformas. E basicamente o que eu falei para ele foi o seguinte: olha, ainda bem que essa compulsão ou essa vontade não está em gastar dinheiro da sua esposa. Na prática, o que a sua esposa está procurando é a atenção que as vendedoras dão a ela. O gasto em si, tanto é que ela nem usa, ela nem se vale daquilo que o dinheiro comprou, porque o importante para ela era a atenção, o paparico que as vendedoras ofereciam para ela. Como profissional do comportamento, como psicóloga, ela se deu conta disso, ela falou assim: poxa, fui surpreendida com isso, nem eu tinha me dado conta de que a saudade do meu marido me fazia buscar atenção com as vendedoras. E a solução desse caso foi: marido, o que a sua esposa precisa é de mais SMS, ela precisa mais da sua presença ao longo do dia dela. Não a coisa do ligar no final do dia, mas ao longo do dia ela ir se saciando com a sua presença, e isso aos poucos diminuiria a necessidade dela de: estou cansada, quero receber a atenção, no caso das vendedoras. Obviamente ela tinha as ferramentas para se tratar e entendeu isso, mas isso é o caso mais corriqueiro, mais comum do uso do dinheiro. Lá em casa, por incrível que pareça, o gastador do dinheiro sou eu. Eu que trabalho muitas horas fora de casa, atendendo, e às vezes é estressante lidar, estressante no sentido amplo, com alguém que chora, com alguém que tem angústias na sua frente, e você precisa de alguma forma contornar a situação dizendo: olha, você vai se tornar menos angustiado, você vai ter menos angústias se você aprender a usar melhor o seu dinheiro. Às vezes o dinheiro é causa do problema, mas às vezes o dinheiro também é consequência. Como instrumento, ele é usado para dar o suprimento daquilo que na essência falta. Por isso que meu trabalho às vezes acaba sendo coordenado com psicólogos e tudo mais. Então é importante a gente entender que a gente precisa tomar consciência daquilo que de fato a gente quer. Repara, não há demérito em alguém dizer: eu nunca tive, eu quero ter. Vou gastar como se não houvesse amanhã. Se isso faz sentido para a sua vida, tudo bem. A vida é sua, as escolhas são suas. Meu papel é, no máximo, apontar as consequências disso no futuro. E, às vezes, ter que dizer para alguém o seguinte: olha, só cuidado que você ainda tem 30, 40, 50, 60 anos, e pode ser que você atinja 100, 110, 120. Então, toma cuidado, porque Oscar Niemeyer assinou o último contrato de trabalho dele aos 102 anos. Significa que aos 100 anos de trabalho, ele ainda era capaz de trabalhar, mas, principalmente, de alguma forma, ele ainda precisava do dinheiro vindo dos trabalhos dele. E aí tem um caso dos mais clássicos também, esse até tem um vídeo no Amazon, que é de Jorginho Guinle, alguém que se orgulhava de nunca precisar ter trabalhado na vida, no entanto morreu pobre, vindo de uma família que construiu o Porto de Santos e o administrou, salvo engano, por 70 anos, que foi a concessão que a família dele recebeu, ou por 100, não lembro agora. Construiu Copacabana Palace, a Casa Firjan no Rio de Janeiro, o Palácio Guanabara, para quem conhece, para quem é do Rio de Janeiro, sabe que aquilo ali era a casa de moradia da família dele, então não era pouca coisa, mas é alguém que morreu pobre, cujo filho é carcereiro do sistema penitenciário do Rio de Janeiro, só para vocês terem uma ideia do declínio, sabe, de poucas gerações o quanto rápido ele declinou. Alguém que usava do seu prestígio, repara, para tentar ganhar dinheiro sendo guia de turismo em castelos
na Europa para conhecer famílias reais e etc. E acho que não vendeu 3 na vida, é o que dizem por aí, não estou bem certo dessa informação. Porque o grande problema dele foi, no caso dele, ele achou que ele ele achou que ele morreria antes do fim do dinheiro dele. E um dos objetivos do planejamento financeiro, quase sempre, é proteger o dinheiro do meu cliente. É evitar que o meu cliente erre no uso do seu dinheiro. É evitar que o meu cliente, de alguma forma, sobreviva ao fim do dinheiro. E lógico que a solução não é fazer com que o cliente morra mais cedo. Não dá para fazer isso, nem se concebe isso. Embora existam piadas nesse sentido. Tem muita gente que, por exemplo, até lá eu me mudo para a Suíça, já ouvi muito isso de cliente, e vou tentar a assistida. Vamos simplificar os termos aqui para não gerar gatilho em ninguém. Então, tem gente que ainda brinca nesse sentido. Mas, de toda forma, o que acontece é que a gente precisa olhar para esse futuro, mas antes a gente precisa olhar para a gente e dizer qual é a vida que eu quero levar. E quando eu digo isso, o meme acaba funcionando muito bem como ferramenta de intriga, no sentido de gerar questionamentos na cabeça da gente, que é o seguinte: você quer viver como alguém que diz, eu venci na vida, vejam o carro que eu tenho, como muita gente apregou aí nas redes sociais, o meu método funciona, eu estou muito bem aqui, olha quanto dinheiro eu comprei, invistam desse jeito. Calma, calma. Fórmulas mágicas funcionam, mas para quem as cria, tá? Para quem cria essas fórmulas, elas funcionam muito bem. Dão dinheiro, é o famoso dinheiro dos tobos. Tem até um livro aqui que eu gosto bastante sobre isso. E traz a importância para vocês entenderem que esse estilo de vida, se é o que vocês querem, só sejam sinceros consigo mesmos. Avisem ao cônjuge, eduquem os filhos de vocês para essa vida que vocês querem levar. Mas entendam as consequências que o uso do dinheiro vai trazer para vocês. A escolha é de vocês, que naturalmente vai fazer com que vocês se tornem refém dessas escolhas. Tá? O ponto que eu quero chegar é que, retomando, o dinheiro é um instrumento. Ele é um instrumento para trocas. A gente vai usar o dinheiro para comprar sensações. A gente vai comprar a sensação de que por mais um mês a minha família vai ser bem alimentada quando eu faço a feira, pelo menos a expressão que a gente usa aqui em João Pessoa, quando a gente faz as compras de mês. Então, você usa o dinheiro para se sentir um bom pai, uma boa mãe, uma boa esposa, um bom marido, em dizer, por mais um mês, eu levei saúde para a minha família quando eu paguei a terapia, quando eu comprei os remédios, quando eu paguei o plano de saúde. Você não está usando dinheiro para comprar alimentos. Você está comprando dinheiro, você está usando dinheiro para comprar segurança alimentar para sua casa. E se o uso fosse tão racional quanto a gente acha que é, qualquer alimento serviria. E a gente iria para aqueles alimentos dos mais simples, à base de trigo, milho e poucas coisas assim, porque eles trazem o ganho calórico, a salada é mais barato, mas a gente quer a sobremesa. E a sobremesa nada mais é do que a gente pagando por conforto, pela sensação de bem-estar, o vinho de noite, o prazer de eu experimento bons sabores. Não tem nenhum problema da gente usar o dinheiro dessa forma, mas volto a dizer para vocês, o que a gente precisa é ter a consciência de que o dinheiro não é um bem em si mesmo, ele é um instrumento. O juntar dinheiro significa que você vai usá-lo para comprar alguma coisa, seja no presente, seja no futuro. Eu quero trazer alguns slides para vocês, só que vão ajudar nessa reflexão, tá? Deixa eu... Só me informem, por favor. Eu acho que vocês estão vendo um senhor de óculos e o slide do dinheiro, não é isso? Agora sim. Perfeito. Esse camarada de óculos é o Daniel Kahneman,
prazer, senhoras e senhores, Nobel de Economia, respeitadíssimo, porque ele rompeu uma fronteira. Ele falou o seguinte: essas fórmulas matemáticas, a coisa não é bem assim. O uso do dinheiro não é exatamente de um jeito racional. Vale a pena utilizar o livro Rápido e Devagar. É um livro grosso, mas é muito gostosinho de ler pelas provocações que ele vai fazendo. E o que ele fala é exatamente sobre isso. O dinheiro como instrumento, mas ele é um comunicador. Quando eu compro um carro, eu comunico uma imagem. Quando eu escolho uma camisa polo para fazer uma palestra online com vocês, eu estou comunicando algo sobre quem Guilherme é. Quando eu compro um ring light, quando eu tenho meus equipamentos de gravação, quando eu boto uma gravata, eu quero parecer ser alguém ou eu quero comunicar algo para alguém. E tudo isso está envolvido com essa coisa dos sentimentos que estão envolvidos. Quando você diz, eu quero... E aí eu vou trazer para um exemplo menos absurdo, mais provocador para vocês. Vocês querem que seus filhos sejam felizes ou sejam o próximo Nobel de Medicina, por exemplo? Porque isso vai mudar a maneira como vocês vão utilizar o dinheiro para gastar com o filho de vocês. Aqui em João Pessoa, a gente tem duas escolas que são muito antagônicas, tá? O Colégio Motiva, há 10, 12 anos, sei lá, ele é o que mais aprova no Enem, é o que bota 60% da turma de medicina daqui da UFPB, é oriunda do Motiva, e sabe, é o colégio que te faz passar, mas é o colégio que ele é mais insuportável para os pais que têm uma visão mais humana, principalmente para quem é pai de criança com diagnóstico, porque vão dizer que lá eles estão formando aprovadores de vestibular, de Enem, esse tipo de coisa. E tem uma outra escola chamada Carl Rogers, que não tem bem esse conceito de série. É um colégio que à tarde as crianças não pegam livro, elas vão brincar, são atividades escoteiras, são refeições ao ar livre, são músicas, são várias experimentações, de modo que a criança ela não está 24 horas por dia, ou durante o turno escolar, vamos chamar assim, presa à mesma turma. Porque é uma característica do Motiva. Você começa com a mesma turma de amigos, da alfabetização até o terceiro ano do ensino médio, você está praticamente com os mesmos outros 39 amiguinhos na sua turma. Você provavelmente vai tirar a nota mais alta do Enem entre os seus primos. Mas a troco de quais experiências? O que você aprendeu sobre o que é viver conflitos, frustrações? Tem jogos que eu ganho, tem jogos que eu perco, tem jogos que eu sou mais ágil, tem jogos que eu sou mais lento, tem atividades que eu sou mais causador de admiração, tem outras que eu nem tento porque eu sei que eu não vou gostar. Então, quando você começa a parar para pensar se o que você precisa repara, a propriedade de um imóvel ou paredes de alvenaria para comprar a sensação de segurança da sua família, você pensa se você vai usar o dinheiro para comprar o imóvel ou alugar o imóvel. Essa diferença fundamental, ela não se dá só pelo aspecto matemático. O aspecto matemático de dizer que alguém vai juntar muito mais dinheiro no longo prazo, se alugar ou se de repente comprar imóvel na planta é mais interessante, não importa, eu não estou dando resposta pronta, é muito caso a caso, depende do imóvel, da família, da região, do dinheiro, da construtora do imóvel para dar uma resposta certa. Por mais que o blog A diga isso, o blog B diga aquilo, a decisão está em qual é a vida que você quer dar para sua família. Você quer vender esse imóvel, você não se importa de vender esse imóvel a cada 3 anos? Talvez se tornar dono de um imóvel possa ser mais interessante para você, porque você compra na planta, vende, compra, mora o primeiro ano, vende, e você talvez consiga os melhores retornos em investimento em imóveis. Tem o seu risco, e ele não é pequeno. O que digam alguns prédios que nasceram aqui em João Pessoa e ainda não foram concluídos, já tem mais de 10 anos. Enfim,
Então, quando você começa a aprender a lidar com essa relação, você começa a entender que o uso do dinheiro na prática, você vai querer comprar aquilo que de alguma forma vai te trazer, vai alimentar a pessoa que você quer se tornar. E a pergunta que eu trago para vocês, para ajudar vocês, é isso. O que o dinheiro compra, afinal? Ele vai comprar sensações. E se eu digo que o uso do dinheiro se remete a única e exclusivamente gastar, no entanto, você pode gastar no presente, aquilo que se chama consumo, ou deixar para gastar no futuro, aquilo que se chama poupança ou reserva. Só para dissociar do produto poupança, por favor, formar uma reserva, o dinheiro ele só compra duas sensações em essência. Ou ele compra conforto, ou ele compra segurança. Desculpa, quando eu falo, vocês me veem também ou vocês só estão vendo o slide? Nós tivemos, Guilherme, numa janela menor, mas a gente tive assim. Tá, beleza. Foi a opção que eu selecionei, porque eu achei que estava gesticulando aqui à toa, mas vamos lá, está fazendo sentido então. Acho que é melhor que a gente interaja, já que eu estou olhando para vocês. Legal. Ele só compra duas coisas. Ou ele compra conforto, ou ele compra segurança. E aí é mais ou menos um copo meio cheio e meio vazio. Se está vazio é A, se está cheio é B. É uma gangorra, onde você tem, por exemplo, quando você faz as compras do supermercado para sua casa, as compras do mês, você está comprando muito da segurança. Mas tem ali uma sobremesa, entre dois iogurtes você escolhe o de melhor sabor. Então tem um pouco de conforto nesse gasto também. Tem muito de segurança quando você paga o aluguel ou a mensalidade de um imóvel, o financiamento ou um aluguel. Vocês sabem que para a moradia, casas de madeira, principalmente no sul do país, fazem sentido. Mas em São Paulo e em João Pessoa, isso não é muito comum. Então a gente quer uma casa de alvenaria. Mas peraí, se fosse só para morar, eu posso morar em qualquer lugar? Em tese, sim. Não, mas espera, não, mas eu tenho filho, não, mas eu tenho dinheiro guardado, eu tenho meu computador, eu tenho meu celular, não, eu preciso de uma proteção. Então você paga pela segurança, você paga pela cerca elétrica, ou por ter um porteiro lá embaixo, regulando quem entra e quem sai, você paga por uma segurança eletrônica que filma ou fotografa quem entra, que registra a impressão digital, então você vai gastando tudo isso. E eu queria trazer essa reflexão para vocês. Tenta lembrar das últimas 5 coisas que você comprou no dia de ontem. Sabe por que agora, recentemente, foi, sei lá, o almoço? Mas mesmo se for para o almoço, as últimas 5 coisas que você passou o cartão ali no débito ou fez um Pix, qual era o sentimento envolvido? Se você almoçou só, mais reservado, seja na sua casa, seja sozinho, na sua mesa de trabalho ou no ambiente mais reservado, talvez você tivesse com a sua visão mais voltada para segurança. A segurança de eu só estou colocando calorias e vitaminas para dentro do meu corpo e, em consequência disso, eu estou me protegendo de problemas no futuro, não gastando dinheiro demais. Às vezes, quando você usa o Vale Alimentação para ir ali na rua, ainda que seja num self-service baratinho, mas você está com a sua turma, você também está utilizando o dinheiro para comprar um pouco dessa socialização, que tem um misto de conforto e segurança. Dá para fazer uma ponderação ali, dependendo de que grupo for. Se é mais de amigos ou se é mais de chefes, sabe, muda um pouco essa relação. Mas é importante a gente entender que o dinheiro ele é utilizado para essa compra de sensações. E quando vocês racionalizam essa emoção e pensam, eu estou querendo conforto. Sim, eu quero mais proteção, porque eu tenho medo de tomar essa decisão. A sua relação com o dinheiro, ela fica mais transparente. Fica mais fácil você entender que ser humano você quer se tornar. Então, dinheiro bem utilizado é aquele dinheiro que favorece o ser humano que você quer se tornar. Isso me traz a provocação do slide seguinte. Desculpa, não era exatamente esse, mas eu queria trazer essa emoção, essa sensação. A ideia de que estou com a minha família protegida, mas a gente está falando de uma mãe, de 2 pessoas bonitas,
pipoca, um ambiente confortável, um espaço grande, dá para ver que tem muito espaço ali atrás do sofá, porque gastar dinheiro com conforto é bom. Só que tem um problema. É tão bom quanto caro é o conforto. A vida não tem que ser só de cuidar do futuro, ela tem que ser de trazer sentido para o presente também. E quando eu dou aula, eu gosto de fazer umas perguntas muito provocativas. Por exemplo, quando eu estou falando sobre risco, eu pergunto para os meus alunos o seguinte: qual é o melhor jeito de evitar um acidente de moto? É usando capacete ou dirigindo devagar? Normalmente, a turma se divide entre as opções A e B que eu coloquei. Mas a melhor resposta é evitando andar de moto. Se eu tenho uma certeza na vida de que eu não vou sofrer acidente de moto, é porque eu não ando de moto. Isso já me traz uma certeza de que eu não vou sofrer acidente. Então, a pergunta ela se torna provocativa nesse sentido. Qual é o risco que eu quero evitar? Eu quero andar mais devagar ou eu tenho que andar de capacete? As duas formas ajudam a evitar acidente, mas para prevenir um acidente seria dessa forma. Então, quando você pensa que gastar dinheiro com conforto acaba sendo mais caro, o que você precisa trazer para o seu entendimento é com que grau de miopia eu preciso lidar. Me permite explicar. É melhor ser míope ou é melhor ser hipermétrope? Um oftalmologista diria, é melhor não precisar usar grau nenhum nos olhos. Então, o míope, nesse sentido de quem gasta dinheiro, é aquela pessoa que precisa trazer para o presente o gasto para que a sua vida, de alguma forma, faça sentido. Sabe? Então, minha época de faculdade, quando os meus óculos quebravam, e hoje eu uso lente de contato, passava por isso. Eu tinha que esperar o ônibus parar para eu conseguir enxergar que ônibus era para saber se eu ia subir naquele ônibus ou não, porque minha miopia já era muito alta. Então, seria ideal que eu tivesse uma visão boa de perto e enxergasse pior ao longe. O problema é que quando eu trago as coisas muito para o presente, eu perco o sentido naquilo que está longe de mim. Então, eu vivo uma vida muito presente. No uso do dinheiro, eu corro o risco de me tornar uma pessoa imediatista, consumista. Por outro lado, se eu adoto uma visão mais hipermétrope do meu dinheiro, eu começo a não aproveitar coisas boas que o meu presente pode me trazer. Só que aí tem um detalhe muito grande. Para comprar o conforto, para comprar a segurança, o nosso pensamento, eu vou tirar do slide só porque eu quero chamar a atenção para mim mais especificamente, que é o seguinte, quando a gente para ver o que de fato traz sentido para a nossa vida, a gente vai descobrir, a gente vai entender que poucas coisas que de fato trazem sentido para a nossa vida necessariamente precisam de dinheiro. Repara, tudo de alguma forma precisa de dinheiro, mas algumas coisas precisam de menos dinheiro. Estamos todos juntos reunidos porque tem muito dinheiro envolvido. Cada webcam que está aqui, de alguma forma, custou algum dinheiro, ou o celular, ou câmera, os fones de ouvido que eu estou usando para ouvir, para dialogar com vocês, o notebook à minha frente, uma ring light para diminuir a sombra, esse tipo de coisa, envolve dinheiro. No entanto, nem tudo que a gente precisa para a nossa vida precisa de dinheiro ou de tanto dinheiro quanto a gente imagina. Um exemplo fácil disso, e aí tem um vídeo muito legal que é mais ou menos assim: trazem pais para uma entrevista, seus filhos são deslocados para uma outra sala, e aí perguntam aos pais assim: se você tivesse que escolher uma única pessoa para você jantar, com quem seria? Aí vamos fazer uma brincadeira aqui. Normalmente assim, o marido escolhe uma mulher bonitona e a mulher escolhe um galã de cinema, alguma coisa do tipo. Vamos imaginar que a resposta padrão tenha sido esse estereótipo, tá? E depois colocam os pais para ouvir o que seus filhos, sem saber, responderam sobre isso. E quase sempre queria jantar com meu pai, queria jantar com a minha mãe, e quase sempre a grande janta que essa criança queria ter era só um lanche. E às vezes nem tão caro assim.
Então, quando a gente para refletir essas coisas, embora bonitinhas demais, às vezes piegas demais, sabe? Mas espera aí, começa a pensar. O que de fato faz sentido na sua vida? Qual é a vida que você quer atingir? E aí eu vou trazer uma outra reflexão, mas o como, se por um lado eu estou trazendo muito para o sentido, por outro, eu não posso esquecer da primeira grande lição. Dinheiro é instrumento, que é quando a gente vai casar as duas coisas. Quando eu falo de sentido, eu digo o seguinte: quando eu identifico um sentido, quando eu digo muito bem, verbalizo, entendo, trago para o meu racional claramente qual é a vida que eu quero viver, quem eu quero me tornar, que Guilherme eu quero ser no fim da minha vida, as escolhas que eu faço para o meu dinheiro começam a fazer mais sentido agora. Eu começo a usar melhor o meu dinheiro agora. O melhor exemplo que eu dei foi: você quer uma criança feliz ou uma criança que passe para a medicina numa universidade federal, por exemplo? O sonho de boa parte das famílias pode até ser, mas por outro lado, não. Poxa, eu quero a felicidade do meu filho. E quando você começa a derivar esse grande objetivo para coisas menores, você começa a ver que, peraí, eu não preciso colocar ele em todas as terapias. Eu digo isso porque eu tenho um filho de 13 anos autista, grau de suporte 1, que a conclusão que eu e minha esposa tomamos, que foi uma das mais benéficas que ele teve, foi: a gente não tem que entupir o nosso filho de terapias. Por quê? Porque ele precisa ter tempo para ser criança. Como é que ele vai conhecer os amigos de escola se a gente não leva ele para lugar nenhum, porque ele está sempre ocupado nas terapias durante o dia? Então, essa decisão, repara, tornou meu filho uma pessoa menos independente no futuro? Não sei. Foi uma aposta que eu fiz na vida do meu filho. E é literalmente uma aposta. Eu vejo de uma maneira muito racional. Mas o meu pensamento foi: acho que ele vai ser mais feliz desse jeito. E eu não vou saber nunca essa resposta. Se ele vai de fato ser mais feliz sem as terapias ou com mais terapias. Mas é uma escolha que fez sentido para mim e trouxe uma consequência não só de: peraí, eu estou economizando com terapia? Às vezes não. Às vezes o sair toda semana com um amiguinho diferente para um lugar diferente pode acabar sendo mais caro. Mas o uso do dinheiro começou a fazer mais sentido para mim. Porque quase sempre, como no exemplo do meme, o gasto ele é irracional. O nosso cérebro vai criar uma justificativa, e às vezes leva até 8 segundos, para a gente se dar conta daquilo que a gente fez. Deixa eu chamar um outro parênteses aqui, que é o seguinte: vôlei é um esporte de velocidade, as reações são muito rápidas. E um defensor, como por exemplo o Serginho foi, um líbero, ele é quem tem menos tempo para tomar uma decisão. E, Serginho, como é que você toma uma decisão tão rápido? Seu cérebro é diferente? Não. É só porque ele treina mais horas do que todos os demais. Ou seja, aquilo que ele pratica na racionalidade, vou bater a bola ali, vou bater a bola ali, tornou o processo consciente tão fácil que se tornou inconsciente. Jeito fácil da gente reparar isso. Quem ainda usa carro de câmbio manual vai reparar isso. Você não lembra que marcha você passou. Você só sabe que o carro está na marcha certa. E você nem se preocupa em verificar se o carro está na terceira ou está na quarta. Você simplesmente sabe que o carro está na marcha certa. Você começa a sentir o carro pela vibração, quase como se ele fizesse parte da sua pele. A sua pele vibra diferente, você vai e sai da quarta para a quinta, porque ouviu, e isso vai se tornando do racional, do medo, da atenção exacerbada. No primeiro mês, logo depois que você tirou carteira, até aquela coisa do você está dirigindo, falando, fazendo várias coisas e passando marcha e trocando os pés ali na embreagem, acelerador de uma maneira muito confortável, porque você praticou isso no racional, tá? Vou voltar para a apresentação, porque eu queria chamar a atenção nesse ponto, de que essa coisa da prática, ela é muito importante para a gente, tá? Voltando lá para o gastar com conforto é muito bom, é que 4 conflitos a gente precisa lidar. A gente precisa entender que a gente vai lidar com esses 4 desafios daqui para frente.
primeiro deles é o das pressões internas, vulgo vontades. As vontades são tudo aquilo que a gente vai precisar lidar na hora de entender que vai rolar uma pressão para eu gastar o dinheiro de uma maneira errada. É lidar com o que está lá dentro da gente. Tá? Atenção com relação a isso. Segundo conflito que a gente vai lidar é o das pressões externas, ou a pressão social. É você para pensar e diz assim, caramba, todo mundo no meu trabalho usa iPhone, só eu que uso Android. Eu estou errado ou eles estão errados? Faz sentido eu usar dinheiro para comprar um iPhone ou, peraí, não, tá bem, o uso que eu quero dar, a maneira como eu quero me portar e me comunicar com as pessoas, deixa eu continuar usando o iPhone. Ainda que a minha vaidade seja uma pretensa humildade. Não, eu gosto de celular simplesinho mesmo. Eu posso estar escondendo um medo ou uma vaidade de parecer humilde. Isso é uma coisa muito brasileira, inclusive. A coisa do, me fazer de coitadinho e tal, enfim. Mas é preciso que a gente tome consciência desse tipo de conflito que a gente vai ter. São pressões que nós vamos receber de fora, a pressão social, a pressão de dentro para fora é a chamada vontade, o eu quero, eu preciso, me disseram que eu mereço, muito cuidado com isso. E aí você precisa se dar conta de que esse conflito vai estar presente no uso do dinheiro. São maneiras da gente ir enfrentando essas dificuldades. Terceiro conflito que a gente vai ter é o do tempo. Às vezes a gente não vai ter dinheiro suficiente para aprender ou para fazer também algo. Pode ser uma pizza, pode ser consertar a pia do banheiro. Espera aí, qual é a mistura de epóxi que eu faço para colar a cuba do banheiro que soltou? Você paga 50, 100 reais para ver alguém colar a cuba. Mas por que tão caro? Bom, então gasta tempo aí, descobre quanto te custa ir numa loja da vida, num home center da vida e conversar com o cara que vai te vender a cola mais isso ou mais aquilo, porque ele é vendedor e há um conflito de interesses nisso, para que você lide com quanto dinheiro e tempo isso vai te custar. Então, tempo é um problema que você vai ter que se dar conta e vai ter que fazer conta para saber como lidar com esse conflito. Vale a pena aprender? Vale a pena estudar? Vale a pena pagar alguém? Ou vale a pena eu mesmo vou lá e vou tentar fazer? Tá? E o quarto conflito que vocês vão lidar com isso é o das capacidades. Você tem capacidade de fazer melhor a gestão dos seus investimentos? Duvido que vocês batam a equipe do André, da Márcia, da fundação nesse sentido, vão despersonalizar, eu acho que é mais adequado, e o André me entende nesse ponto. Não é o mérito dele, é da fundação que promove isso, com os devidos méritos, mas enfim. Faz sentido, por exemplo, você estudar medicina para se automedicar? Estudar educação física para que você prescreva o seu próprio treino? Não, mas eu já assisti todos os vídeos do Cariani no YouTube. Isso não te habilita a você achar que você é capaz de montar o seu próprio treino a ponto de dispensar o professor na academia. Você não é capaz de tudo isso. Você não vai superar um profissional que vive e se dedica para isso. Curso de investimentos em apenas 24 horas, aprenda a... Não é bem assim, não. Você não vai desenvolver capacidade, só que nesse caso você também não vai ter tempo, ferramenta para acompanhar, experiência para acompanhar tudo que você precisa do mercado nesse ponto. Tá? Quem você quer ser? Seja muito honesto nesse sentido. Quase todo mundo aqui já está começando a ter ali os primeiros fiapos brancos, então assim, eu vou gastar dinheiro para cobrir isso e parecer mais jovial ou vamos assumir, é isso mesmo, homem parece que leva vantagem nessas horas porque dizem que é mais charmoso o homem de cabelo branco? Tem lá suas controvérsias, mas enfim. Quem você quer se tornar? Você quer se tornar uma pessoa que, deixa eu adiantar para esse ponto, porque acho que vai fazer sentido esse vídeo,
que ele traz uma frase que parece muito inocente. Olha só, tudo que eu queria era só poder criar bem os meus filhos, fazer uma viagem de vez em quando, numa casa confortável e me aposentar bem com saúde. Para Guilherme, que é planejador financeiro, essa frase é terrível. É terrível. Por quê? Repara, vamos quebrar essa frase em tempos. Criar bem meus filhos. Quem é pai, quem é mãe, diga aí para mim no chat se você já terminou de criar os seus filhos. Se não terminou. Quem ainda tem os pais vivos, que pai, que mãe ainda não tenta, meu filho, mais para cá, mais para lá, numa tentativa de educar. E a gente sabe que enquanto os nossos filhos são crianças, adolescentes ou ainda estão na faculdade, a gente vai precisar torrar uma grana para isso. Então você precisa ter dinheiro para ajudar a instrumentalizar a educação ou o ensino que você vai dar para o seu filho. Mas aí não é só a questão de ter dinheiro para cuidar bem dos filhos, mas eu ainda tenho que fazer sobrar dinheiro para fazer uma viagem de vez em quando. A cada um ano, só uma viagem por ano, a cada férias, 20 dias de férias, 20 dias de viagem e depois ali mais 10 para recuperar, que seja. Precisa de mais dinheiro, precisa de mais renúncia agora a favor dessa vida simples que você quer ter ali na frente. Então você tem que fazer sobrar dinheiro para cuidar dos seus filhos, você tem que fazer sobrar dinheiro para fazer uma viagem de vez em quando. Não, pera, e ainda tem algo mais, Guilherme. Eu quero uma casa confortável. Porque a Bíblia fala que a medida do ter não basta. Então a casa que a gente tem tá boa, mas essa televisão é grande, mas eu tenho uma caixinha Bluetooth que faz um esporro que incomoda os vizinhos, mas meu celular tá bom, eu tiro boas fotos com ele, mas aí a gente vai na coisa do eu quero, muito cuidado com isso. Só que não basta ter dinheiro para cuidar dos filhos, fazer uma viagem de vez em quando e ainda ter uma casa mais confortável do que a gente tem hoje. A gente ainda quer se aposentar bem. E para piorar, a gente quer se aposentar com saúde. Porque saúde é algo que vai se tornando cada vez mais caro ao longo da nossa vida. Mas aí tem um porém. Olha a dicotomia que a gente cria. Não, então eu vou trabalhar no preventivo. Eu vou fazer esportes de baixo impacto, eu vou melhorar a minha alimentação. Isso vai me fazer gastar menos dinheiro. Só tem um problema. E se você viver até os 120? E se você descobrir aos 100 que o dinheiro da sua contribuição, ou que há inflação, ou que quanto você acumulou por fora, ou quanto você deveria estar aplicando desde agora, se tornou pouco para quem você se tornou? É engraçado, mas cuidar da saúde ou tentar ter uma vida longeva traz um impacto financeiro muito grande. Porque, repara, eu, Guilherme, tenho 40, mais ou menos 20 de vida de trabalho, vamos chamar assim. Eu estou amealhando dinheiro por 20 anos. Se eu quero me aposentar aos 60 e eu acho que vou viver até os 80, eu tenho 2 de contribuição em tempo para 1 de usufruto. Mas se eu viver até os 100 e escolhi parar aos 60, eu tenho 1 para 1. Mas e se eu viver até os 120? Sumiu. Aí eu começo a ter, peraí, eu contribuí 2 e estou vivendo com 3? Opa, eu preciso juntar muito mais dinheiro agora. Então, talvez o dinheiro da vida saudável que você esteja amealhando agora sirva exatamente para ser o dinheiro que você talvez, espero que não, precise lá no futuro. Tá? Qual é o caminho no final de tudo? Qual é a resposta ideal para isso? Faça planos, considere o risco envolvido no processo. Risco de longevidade é um risco.
Risco de sobreviver ao fim do seu dinheiro é um risco. Risco do seu filho não sair de casa na idade que você gostaria que o bonitão saísse, talvez não aconteça. Risco dos seus pais precisarem ser cuidados por você na vida futura é um risco. E cada um desses riscos traz um impacto financeiro. Parar para fazer planos é equivalente ao treino do Serginho do vôlei para que depois a decisão se torne inconsciente. A decisão correta se torne inconsciente. Porque de tanto treino, de tanto você alimentar a pessoa que você quer se tornar e o bom uso do dinheiro que você quer fazer, essa boa relação com o dinheiro, mais franca, direta e sincera, é o que vai fazer diferença para você lá no final da vida. Só não deixe de considerar que você precisa relacionar todas essas áreas. Aí eu parto para um aspecto um pouco mais técnico. Você tem que trabalhar o orçamento? Ok. Mas você tem que levar em conta que na projeção dos seus investimentos, a fundação te ajuda. Mas você tem patrimônio também que você precisa projetar. Seu carro vai ser mais ou menos o mesmo carro? De 60, de 80, de 100, de 200 mil reais? É um valor que, em geral, ele perdura no tempo. Na proporção de salários mínimos, talvez, tá? Considerando a inflação aí nesse processo. Mas você tem tributário, você tem sucessório, você tem a gestão dos mecanismos de proteção que você precisa ter. E você tem o próprio entendimento da sua vida na aposentadoria. Olha para todos os seus gastos hoje do seu orçamento. Daqui a 20 anos, daqui a 15 anos, daqui a 10 anos. Talvez daqui a 15 anos eu, Guilherme, não gaste com a educação do meu filho. Bom, meu filho tem 13. Acho que no máximo 10 anos eu paro de gastar dinheiro com a educação dele. Espero. O que eu vou gastar no lugar disso? Eu vou aumentar a contribuição no meu plano de saúde? Eu vou aumentar a contribuição para o meu seguro de vida? Por quê? Porque daqui a 10 anos meu filho talvez esteja muito mais vulnerável a quem ele está hoje. Se minha esposa ficar viúva hoje, talvez seja mais fácil ela se recolocar no mercado, vamos usar essa expressão péssima, por falta de outra melhor, é mais fácil ela formar uma família se eu vier a óbito hoje do que daqui a 10 anos. Porque naturalmente ela vai ficar 10 anos mais velha, a cabeça dela vai se voltar para uma outra coisa, e a entrada de uma nova fonte de renda talvez seja mais difícil um pouco. Então são questões todas várias que vocês precisam levar em conta, tá? Deixe os meus contatos, @Guilherme Bahia, esse número de telefone, DDD 83, ele não é um celular, 41416300, para quem quiser entrar em contato, ou de repente, meu site, tá? Encerro aqui o compartilhamento com vocês, porque agora começa a parte mais legal desse papo. André, eu preciso só que você me oriente com o tempo. Tá bom, a gente tem alguns minutos ainda, mas pronto, por enquanto beleza. Não tivemos interações pelo chat, mas eu quero te dizer que, pelo menos comigo, a sua palestra fez muito sentido. Quer dizer, conforme você foi detalhando os exemplos, eu fui vendo a minha vida ali em perspectiva. E o que eu posso dizer aqui, até para talvez começar esse bate-papo e aí pedir para que as pessoas se motivem a interagir conosco. Quer dizer, eu acho que a vida do ser humano não é simples, né? A gente tem essas emoções que estão presentes na forma como a gente se comporta e quando a gente, enfim, planeja a nossa relação com o dinheiro, se é que a gente planeja, muitos de nós não planejam, né? O fato é que a gente faz planos, perspectivas e a gente está sempre sujeito a imprevistos que a vida vai nos colocando e essas emoções que são esse caldeirão que nos afetam, né? E eu queria usar, Guilherme, até você falou dos memes, do poder dos memes. Eu vou colocar um meme aqui, que eu acho que ele é muito apropriado e ele traduz um pouco do que você falou. Talvez você já conheça. Deixa eu compartilhar a minha tela. Se é que eu vou conseguir. Dá uma olhada. Acho que você já deve ter visto isso antes, né?
E ele é muito apropriado para o que você falou. Então, assim, ó, tô lá parado, bonitão, e vem um barco, que é o planejamento financeiro, e para a gente aqui, a gente também gosta de fazer a analogia da preparação para aposentadoria, né? Em alguma medida faz parte desse planejamento financeiro. Daí o barco, amanhã eu embarco, estou tranquilo, mas uma hora o barco passa e eu não embarquei. Então é importante que, acho que nessa complexidade toda que você descreveu, que a gente se proponha a planejar nossa relação com o dinheiro. Eu faço uma pequena crítica ao meme, eu sei que ele comunica muito bem, é que é o seguinte, eu digo muito que a gente faz planejamento financeiro do fim da vida para o hoje. A gente começa a pensar do fim da vida e vem trazendo isso para o hoje. Então, parece meio mórbido e na atuária, você sabe bem, a gente precisa lidar com qual é o evento esperado morte, quando é que ele acontece no futuro. Em outras palavras, André, Márcia, eu, Guilherme, até quando você vai viver? E aí você solta o número, eu ouço muitas pessoas dizer assim, acho que até uns 80, 90 tá bom. E aí vem a notícia ruim, né? Há quem diga que a primeira pessoa a atingir 130 anos, pelo menos estatisticamente, ela já nasceu. Há quem diga isso. E é engraçado que eu já dei palestra e já vi duas pessoas levantarem a mão dizendo assim, sou eu. Um deles era um coronel reformado da polícia, dizendo que todo mundo dizia assim, esse cara corre mais do que muito jovem e tudo mais. E outro era um nutricionista que estudava longevidade e tudo, e ele dizendo assim, não, eu tenho certeza que eu vou atingir 130 anos. Mas assim, como é que a gente olha para esse futuro e traz para o presente? Às vezes a gente não consegue imaginar onde é que a gente vai passar o Natal. Tudo bem, passar o Natal é mais difícil, tem tanta variável qual a idade que eu vou atingir. Mas pelo menos lance alguma coisa e começa a traduzir de lá para cá. Eu quero, aos 100 anos, ter uma boa saúde. Como é que eu preciso gastar o meu dinheiro agora para que eu comece a comprar boa saúde? Faz sentido eu gastar dinheiro no happy hour ou numa atividade física? Faz sentido eu gastar dinheiro em mais um curso que vai me manter parado, sentado na frente do computador, meia hora, uma hora por dia? Ou é melhor eu comprar um cachorrinho e passear na praça? Porque eu vou começar a construir as amizades de agora que vão fazer mais sentido lá na frente. E tudo isso, invariavelmente, vai trazer dinheiro para o jogo. E aí a gente começa a pensar, peraí, eu posso então economizar esse dinheiro porque eu vou para a pracinha? E o que eu faço com esse dinheiro? Empurra ele para o futuro. Empurra ele para o futuro. Faz muito mais sentido. A vida, aliás, ela vai se tornar muito mais fácil quando a gente descobre que, eita, eu esperava juntar, eu juntei dinheiro para que eu fosse viver até os 120 anos, descobri com 80 que eu só vou viver até os 85. Que bom! Acelera esse gasto aí, porque é ótimo. Que bom que você se deu conta disso, no aspecto dinheiro, pelo menos. Então, você precisa parar para pensar com relação a esse bom uso. Márcia, A Márcia obrigado pelo compartilhou seu com a resumo. gente. Fica à vontade, Grego. Então, bom, eu gosto muito disso, da gente entender que dinheiro é um instrumento e que a gente só vai utilizar ele bem quando a gente contribui com quem nós queremos nos tornar. Isso é um exercício. Estou na fila do supermercado, vou juntar coisas no meu carrinho do supermercado. Aquilo contribui para a vida que eu quero viver? Eu quero carrinhos no site da Amazon. Olha para o seu carrinho no site da Amazon. Aquilo vai contribuir para a vida que você quer levar? Na fila do cinema, no shopping. Como é que você está usando o seu dinheiro, afinal? Você quer um carro para se locomover, para ter um pouco de conforto no carro? Mas será que é o carro que vai trazer isso? Será que é o sistema de som do seu carro? Ou será que é talvez a maneira como você vai encarar a vida? E em tudo aquilo que diz respeito a dinheiro, fazer um plano nunca vai ser tarde. E aí, de alguma forma, ainda faz sentido você começar esse planejamento. Então, esse barco, talvez você não tenha uma boa maré dali para frente,
mas ele está sempre ancorado ali no seu pier, esperando o seu embarque. Quanto antes você subir no barco, melhor, porque você coloca o Comece a dinheiro para navegar. trabalhar a seu favor, né? E eu estou entre Exato. aqueles que gostam de poupar dinheiro e que me dá uma emoção de tranquilidade, de segurança para o futuro. Eu sei que nem todo mundo é assim, tem gente que precisa ter motivações mais concretas, e a minha irmã, por exemplo, é uma que precisa, eu vou comprar um apartamento porque é uma forma que eu tenho de poupar dinheiro, né? Uma poupança para o futuro, uma reserva para o futuro. E acho que, no caso aqui da Fundação Promon, muito do que você disse, Guilherme, eu acho que faz muito sentido aqui para o nosso ambiente, e como acho que somos privilegiados aqui, acho que infelizmente não são tantos assim no Brasil que têm acesso a um fundo de pensão. E eu que entrei aqui com 20 e poucos anos, acabo sendo especialmente privilegiado por ter começado a pensar em aposentadoria e não sozinho, né? Ter sempre uma solução, um apoio para que eu pudesse programar a minha aposentadoria. E aí o que você fala, talvez as pessoas ouçam e você fala em 120 anos e o pessoal fala, não vou durar tudo isso. O fato é que as expectativas de vida têm aumentado, a medicina tem evoluído rápido e a gente, então, precisa se preocupar com essa aposentadoria, né? E é rápido, porque, para quem não sabe, eu vou trazer um número. Nos últimos 10 anos, no Brasil, a expectativa de vida aumentou em quase 5 anos. Significa que a cada ano a nossa expectativa de vida aumenta 6 meses. Então, eu estou com 40 hoje, quando eu tiver 50, a minha expectativa, que está em 83, ela vai subir para provavelmente 88. Então, sabe, obviamente tem um limite, tem uma hora que essa curva é chata, mas a gente, em termos de Brasil, a gente ainda está acelerando isso. Guilherme, tem Tá com comentários o aqui, pé se eu puder só, a aproveitar aqui, Luciana tá com o pé A só. Suzana fez um primeiro comentário, agradeceu a todo mundo e disse que fiz minhas anotações e ficou muito claro para mim, não é só sobre dinheiro, é sobre quem eu sou e quais são os objetivos que eu quero da vida. Acho que é uma reflexão interessante. E depois a Luciana também adorei, percebi que preciso entrar de vez nesse barco, hoje estou com um pé só. Muito obrigado. Então, legal. Luciana, o que eu tenho para dizer é se joga, porque num barco não se entra com um pedaço do corpo, não. Ou você está inteiro ou você cai na água, tá? Então, avalia de repente o que você precisa, o que te falta para você se jogar aí nesse barco, porque vale a viagem, viu? Vale a jornada, eu diria para você, vale a jornada. A gente está até um ponto aqui que acho que é interessante pegar. A gente está justamente no mês de setembro, que é o mês de campanha de migração entre perfis da Fundação Promon. A campanha se encerra agora no dia 30, que é sábado, e é uma experiência relativamente nova para a Fundação, para os participantes, né, os clientes, os investidores, que tem desde o ano passado, quando a gente lançou o perfil, em setembro do ano passado, essa opção de escolha. Então, as pessoas têm que olhar para os perfis que a Fundação oferece e escolher aquele perfil que mais se adequa, mais é aderente às suas expectativas, ao seu planejamento de vida. Então, a gente tem falado muito sobre isso, Guilherme, sobre os bons e maus motivos para se escolher um perfil de investimento com mais e menor risco. O que você tem a dizer assim sobre isso? Assim, como é que as pessoas têm que tomar essas decisões? O que tem que mover as pessoas na escolha da onde colocar o seu dinheiro? Eu gosto muito de uma metodologia, vamos chamar assim, que pega lá a instrução da CVM e ela destrinchou em 3 grandes fatores. A sua capacidade de correr risco está ali muito ligada a uma questão muito objetiva. Seu conhecimento, a maneira como você está assessorado, no caso dos participantes da fundação, a própria fundação, a maneira como você lida com essas mudanças do mercado, os sustos e tudo mais. Só que tem uma outra coisa que pouca gente se dá conta, que são as necessidades de cada um a correr risco. Porque tem muita gente que às vezes não se dá conta de que, sabe, só o básico bem feito, ele já chega num bom final de vida. E para que se expor a um risco maior, quando o risco menor se torna necessário para você? Por outro lado, algumas pessoas descobrem, aqueles que adiaram demais a entrada nessa jornada, que aumentaram a necessidade de correr riscos.
ou porque estão velhos, ou porque ambicionam algo grande demais, e essa distância se torna muito grande, de modo que ela só com o tempo não seria suficiente, ela precisa inclinar a curva do rendimento para cima, que seria aumentando o risco. O problema é que algumas pessoas aumentam essa curva do risco, mas sem ter conferido a devida capacidade. E o terceiro fator, que é o que fecha tudo isso, é a disposição ao risco. Porque, às vezes, a disposição declarada ela não é conhecida. Tem gente que não se conhece em momentos ou não assume para si os momentos. E eu faço uma analogia que, quando eu falo de risco, normalmente, que é sobre os brinquedos de um parque de diversões. No carrossel é o risco mais conservador. Você olha início e fim e você vê que é uma oscilação pequena. Você sabe o quanto frio de barriga você vai sentir. Na montanha-russa, você vê o início e fim. Você sabe que é muito mais rápido e voraz. Você sabe onde vai acabar, mas você não sabe se você aguenta aquele frio na barriga que você quer entrar. E, por fim, tem o chamado trem fantasma, que é o seguinte: eu não sei o que eu vou enfrentar lá fora. Vejo pessoas saindo. Existem 3 reações possíveis. Aquela pessoa que saiu com medo e se arrependeu de ter entrado. E das pessoas que saíram sorrindo, tem dois tipos. Aquele que realmente tomou sustos e se divertiu, e aquele que fechou os olhos e está mentindo, fechou os olhos a viagem toda, sai mentindo, dizendo, nem me assustei. Mas, na verdade, foi o mais medroso de todos. Então, quando você apresenta essa analogia, a pessoa é mais fácil dela se enxergar, dela entender o que ela quer de fato. E a minha experiência já me fez descobrir muitas vezes que, assim, essa pessoa está dizendo que ela aguenta um risco e eu não acho que ela aguenta. Eu não acho que ela aguenta. E aí o exercício que tem me ajudado é assim: olha para esse instrumento e você mostra uma janela descendente de rendimento. O que você faria nisso? Não, eu saio. Bom, então aí você mostra uma janela que subiu. Ou, de repente, até mesmo aquela que continuou caindo. Quando você imagina que a resposta da pessoa é boto mais dinheiro, sabe? E assim, quando você começa a mostrar como é que seria, você sabe que tem um fim, você não sabe qual é. E quando você começa a colocar a pessoa para a decisão, e a gente que lida com números, que lida com gráficos dessa forma, a gente altera a escala, o eixo Y do gráfico, sabe? Faz o gráfico ficar mais divertido ou menos divertido, a depender de com quem a gente vai conversar nessas horas. E muita gente acaba se dando conta de que não se conhece o suficiente. E para investir sem se conhecer, você vai depositar uma expectativa em alguém que é bem provável que você tenha um problema lá na frente. Eu gostei dessa analogia da montanha-russa e do carrossel. Agora, tem um ponto que eu sempre falo para as pessoas aqui: a gente está num ambiente de previdência, que é um ambiente extremamente regulado. Então, tem vamos dizer, um órgão governamental que regula e diz o que a gente pode fazer e, no final do dia, ele tira muitos graus de liberdade daquilo que a gente pode fazer com o dinheiro. Então, a nossa montanha-russa, vamos dizer, ela é uma montanha-russa nos padrões previdenciários, né? E padrões previdenciários. Então, a gente não corre risco, porque, assim, a ponto de... o nosso objetivo não é enriquecer as pessoas. Então, o nosso objetivo é garantir ou propiciar que as pessoas possam ter uma aposentadoria mais tranquila. Então, nesse sentido, eu não sei qual outro brinquedo poderia usar aqui, mas não é uma montanha-russa daquelas que dá loop, nada disso. Pronto, exatamente essa, aquelas montanhas russas assim de parque de diversão de bairro. Exato. São Paulo não tem mais, mas aqui a gente de vez em quando ainda tem nas quermesses, nas festas de interior e tudo mais, aquelas pequenininhas, que a gente sabe que não vai muito longe, não. De toda forma, quando a gente fala de previdência, a gente fala de proteção. Quem busca uma grande emoção tem que estar ainda mais na previdência, porque quanto mais protegido você está, aí é que você pode se expor. Então,
sem uma reserva de emergência, sem uma orientação para o longo prazo, e a ordem em planejamento financeiro é essa. Primeiro você monta a sua reserva de emergência, em seguida você monta a sua de longo prazo, e do que sobra é que vai fazer sentido você pensar em montar um negócio, vou emprestar dinheiro, vou montar uma startup, vou bancar meu filho, vou montar o consultório dele, esse tipo de coisa. Porque a ordem em planejamento financeiro, pelo menos as boas práticas de planejamento financeiro, dizem exatamente isso. A gente monta a reserva de curto prazo de início, proteger o imediato, porque é proteção, depois a gente vai olhar para o longuíssimo prazo da pessoa e vai proteger essa pessoa no longo prazo. Do que transborda é que a gente vai olhar para essa aventura do risco, vamos chamar assim. Então, para muita gente que está mudando de carreira, está entrando ou saindo de um relacionamento, um casamento, por exemplo, a visão da proteção, e na matemática financeira é muito fácil de entender que faz muito mais sentido a gente não perder do que acelerar e buscar o ganho. Para recuperar 20% de queda, a gente precisa de 25% de rentabilidade. Para proteger 50% de queda, a gente precisa de... Para recuperar 50% de queda, a gente precisa de 100% de rentabilidade. Então, uma exposição a risco em algo mais temerário, mais precariamente, é muito pior. Deixa para correr o risco quando você tiver condições. Protege, garante, aí você pode se expor. E está muito parecido com como eu aprendi a apostar. Eu devia ter uns 8, 9 anos de idade, fiquei pendurado assim numa roleta dessas de rua, olhei para o meu tio e falei assim, já ganhei umas 3 em seguida. Na época ele me deu, acho que, sei lá, R$2, era algo do tipo assim. Ele falou, então... Aí fui lá, fiz acho que 6. Ganhei, dobrei para R$4. Em vez de eu dobrar para 8, eu só coloquei 2 na segunda e fui para 6. Virei para ele todo feliz e falei assim, ó, tá vendo? Já estou com R$6. Ele foi e tirou os R$2 dele de volta e falou, eu não perdi, você pode perder. Zerei os R$4, moleque, criança. Se foi roubado, não, também não lembro, mas o grande aprendizado foi exatamente esse. Foi entender que se eu tivesse protegido os R$2, eu saía cantando vitória, mas não foi exatamente assim. Ou seja, aprendi que eu só entro numa aposta se for para ganhar. Se não for para ganhar, eu prefiro deixa eu aqui. E era engraçado como, na época da Caixa, por exemplo, Guilherme, você é o único que não entra em bolão da loteria. Eu falei, é porque eu sei fazer as contas. Se eu tiver que apostar em alguma coisa, faz muito mais sentido eu estar numa bolsa de valores que seja no limite do que ir para uma loteria. Então, assim, mais fácil recuperar meu dinheiro dessa mas forma. O valor esperado da loteria é 0, porque a probabilidade é muito baixa, mas eu estava lendo no elevador, naquelas televisões de elevador, que houve um ganhador único, com a Mega Sena acumulada agora, 40 e poucos milhões de reais no Mato Grosso. Mas, enfim, Guilherme, a gente está chegando ao final do nosso tempo. Eu não estou vendo a Márcia, mas acho que ela continua nos ouvindo. Ela tá aí. Estou aqui, Tá aí? estou aqui. Então tá jóia. Então, é para te agradecer, acho que foi maravilhosa a sua apresentação, acho que passou um tempo agradável, passou rápido, e obrigado. Vamos ver se você aparece mais vezes aqui nos nossos painéis. Estou à disposição, pessoal. Prazer. Agradeço novamente, pessoal. Muito obrigada também. Tá. Um Grande abraço obrigado a todos. Até a próxima. E obrigada a todos aí pela participação. Obrigada, até a próxima. Obrigado, gente. Um abraço. Até. Guilherme, obrigado. Obrigada, Um abraço. Até a Tchau, tchau. próxima. Tchau, tchau.